3 coisas que eu faria se eu fosse um artista independente. Lembrando que eu sou um produtor musical, um engenheiro de áudio, trabalho com mixagem, masterização, faço beats também. E hoje aqui eu vou trazer 3 coisas que eu faria se eu fosse um artista independente para me destacar, para conseguir ter uma carreira próspera. E coisas que são simples, tá, pessoal? A primeira coisa que eu faria é, eu iria pelo menos uma vez na minha vida num estúdio profissional de gravação. Um estúdio realmente profissional de gravação. Um estúdio onde você tenha profissionais, engenheiros de áudio. Eu trabalho num estúdio aqui em São Paulo, no Big House Studio. E eu vou te falar, cara, é muito importante a experiência de uma vez em um estúdio profissional. Que seja uma vez, que você junte 200, 300 conto, alugue 1, 2 horas para você captar uma música que seja, apenas uma música. Principalmente, não pelo material que você vai ter, olha que loucura isso, mas pela importância de você ter essa experiência, de você ter esse contato com pessoas e principalmente para você conseguir se ouvir pelo menos uma vez na melhor qualidade possível, de um bom pré-amplificador, de uma boa placa de som, de uma boa acústica, de um microfone foda, com um engenheiro coordenando a sessão, sabe? Nesse estúdio que eu trabalho aqui, o Big House, a gente cobra R$ 120 a hora da sessão. Se você treinar bem, você consegue alugar 2 horas, você capta 2 músicas em 2 horas, dependendo do gênero que você produz, dependendo do gênero que você canta. Se você for um artista de rap, de trap ou de drill, que seja, você consegue gravar 2 músicas em 2 horas se você chegar lá treinado. E é muito importante você ter esse contato de uma vez, pelo menos, ouvir sua voz na qualidade máxima, entendeu? Se você só se grava em casa, com os equipamentos caseiros. E aqui eu não tô falando que não dá pra fazer. A gente sabe que antes que apareça alguém aí falando, tipo, mas daquela música do Kanye West ele gravou. Cara, não tem nada a ver isso aí, sabe? Tipo, eu sei que muitas vezes a qualidade da captação não é o mais importante. Eu acredito muito que a performance do artista sempre é o mais importante. Mas eu, como engenheiro de áudio, como mixer, como produtor, eu sempre busco o melhor e eu acho que tem muitos artistas que ainda se sentem seguros se gravando em casa. E é importante você ter esse contato uma vez com um estúdio profissional para você saber como é o som profissional. Porque você não consegue saber o que é ruim se você não sabe o que é bom, entendeu? Então vale a pena você juntar um dinheiro, ir lá pelo contato, sem falar do network, desse contato com profissionais, de você ter essa experiência de estúdio, né, de você ver como profissionais se portam ali, como eles conduzem uma sessão, como uma sessão é feita. Você vai fazer amizade, você vai fazer contatos. Eu, com certeza, se eu estivesse começando agora, eu iria pelo menos uma vez num estúdio profissional para gravar ali 1, 2 faixas, para eu saber, ter essa noção de como é uma qualidade extrema de estúdio, né? Porque aí depois você vai voltar a gravar na sua casa e você pode ser que aí você vai até saber aproveitar melhor os seus equipamentos, que são mais simples, ou a sua acústica, sabendo o que é o melhor, entendeu? Se você sabe o que é o melhor, você consegue adaptar o que você tem para buscar aquilo. Se você nem conhece a sua voz gravada numa qualidade extrema, você não sabe como chegar nisso, você não sabe o que é bom, você não sabe o que é ruim, você meio que, entendeu? Você não consegue tomar boas decisões. Então, essa é com certeza uma coisa que eu faria assim disparado. Ir pelo menos uma vez em um estúdio profissional de gravação, tá bom? A segunda coisa que eu faria, olha só, eu com certeza... E aqui, gente, eu tô passando minha visão de produtor, de mixer, essa é uma opinião minha, tá? Então, com a minha visão de mundo, sendo que eu trabalho aí todo dia com mixagem, masterização, produção, e eu vejo que muita gente poderia tirar resultados melhores com algumas coisas, né? A segunda coisa que eu faria eu buscaria terceirizar o máximo de coisas possíveis. O máximo de coisa que eu puder, eu tentaria terceirizar. Eu não seria esse artista que busca ser o melhor em tudo. Porque quem é artista independente sabe que você tem que compor a música, gravar, mixar, masterizar, fazer o beat, né, lá antes, divulgar, criar estética, gerar conteúdo, enfim, fazer mídia paga,
sei lá, existe 1 milhão de tarefas. Eu não seria esse cara que centraliza tudo comigo, né? De tipo assim, eu vou fazer meu beat, eu vou mixar, vou me gravar aqui em casa e tal. Entra um pouco nessa questão de você ir num estúdio profissional de gravação, né? É claro que muita gente aqui de novo pode me falar, Saci, eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho como. Cara, eu acho que você tem que terceirizar tudo aquilo que você pode e o restante que você não tem condição financeira, você vai buscar parcerias e, em último caso, você vai fazer. Porque, cara, não tem como você ser bom em tudo. Não tem, não é possível isso. Tem gente que passa a vida inteira só mixando. Tem pessoas que passam a vida inteira só se especializando em produção. Tem pessoas que são compositoras, tem pessoas que são especialistas em estratégia de lançamento. Então, não acredite que você, hoje em dia, não acredite que você vai conseguir fazer tudo sozinho, porque sabe o que vai acontecer? Você vai fazer tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Eu vejo muito artista fazendo as coisas tudo mais ou menos porque não quer terceirizar as coisas, porque não sabe se relacionar com pessoas, porque não sabe como conseguir uma parceria. Mas como assim conseguir uma parceria? Cara, se você não tem dinheiro no começo, você vai precisar oferecer outras coisas. Então, por exemplo, pegar um beat de um cara que manja de fazer beat por porcentagem de royalties, oferecer royalties da sua música, oferecer royalty para um mixer. Eu já mixei muita música por royalty de artista que eu acreditava. Então, vale a pena eu, como mixer, mixar um artista que eu vejo que tem potencial, entendeu? Por 10, 15, 20% dos royalties da música, entendeu? Então, não tem muito para onde fugir. Ou você terceiriza pagando, ou você oferece royalties ou alguma outra coisa que você tem em troca para que você possa terceirizar e aos poucos você conseguir montar uma equipe, montar um time de camisas 10, entendeu? O trabalho ele sai muito bem feito quando você tem várias camisa 10 no time. Entendeu? Você tem o camisa 10 do beat, você tem o camisa 10 da mixagem, você tem o camisa 10 da composição, você tem o camisa 10 da estratégia de lançamento, né? Então, chega uma hora que tudo fica redondo, né? Agora você faz tudo sozinho, aí fica aquela coisa, né? O beat mais ou menos, a mix mais ou menos, aí posta um storyzinho lá, ouve minha música nova, tipo, fica tudo mais ou menos, né? Então você acaba se tornando um artista medíocre, infelizmente. Então, com certeza, eu iria seguir a linha de terceirizar o máximo de coisas que eu pudesse. Essa é a segunda, né? E agora, a terceira coisa que eu faria é ter a visão de longo prazo, né? É muito difícil hoje em dia, a gente estar numa geração em que as pessoas querem tudo para ontem, né? Eu quero estourar ontem. Ah, essa é a música, é isso que vai me fazer estourar. Quando, na verdade, a carreira na música ela é de longo prazo, é uma carreira, né? Não tem como você querer, tipo, tudo para ontem, né? É muito ilusória essa ideia de que você vai acertar a mão numa música e você vai mudar a sua vida, né? Isso até às vezes acontece com alguns artistas, mas a gente tem que trabalhar com a estatística, né? E a estatística mostra que a grande maioria dos artistas que estão aí hoje, que se mantém, principalmente se mantém no topo, eles têm uma história de longo prazo, uma história de muito trabalho, de investimento, de treino, enfim, você precisa ter uma mentalidade de longo prazo, né? De praticar, seja você um artista, seja você um beatmaker, um produtor, um mixer, o que você trabalhar aí no mercado da música, você tem que ter uma mentalidade de longo prazo, entendeu? Você tem que saber o que você está fazendo, as coisas, você vai demorar um tempo para colher isso, as coisas não acontecem da noite para o dia. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o like. E eu tenho muito conteúdo técnico aqui de mixagem. Se você quer aprender mais sobre mixagem, masterização, eu recomendo que se você quiser me ver mixando uma música do zero, o link está aqui embaixo também na descrição. Mas é isso, quis fazer um conteúdo hoje um pouco fora da parte técnica, falar um pouco também sobre o mercado da música e coisas que eu vejo por trabalhar muito com artistas, tá bom, gente? É isso, tamo junto, se inscreva, me siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, tá tudo aqui na descrição. Tamo junto.